Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Simone, eu sou pedagoga, casada, mãe de um adolescente e mãe de um anjo azul. E hoje eu estou aqui no nosso canal para falar um pouquinho sobre o dia 18 de junho, que foi o dia do orgulho autista. O que seria isso? Alguns autistas de alto funcionamento criaram este dia para mostrar para a sociedade que eles têm orgulho de ser diferente. A sociedade ainda tem um preconceito muito grande com quem é diferente, seja qual for aquela diferença. Qual for a diferença, a sociedade tem uma intolerância muito grande e a gente precisa quebrar isso. E o que a gente faz sendo família de um autista, né? O que podemos fazer? Nós temos que desenvolver essa criança para que ela se aceite com as suas dificuldades, se aceite com o seu processamento cerebral diferente, se valorize, aceite os tratamentos para que ela consiga se desenvolver dentro daquilo que ela é, né? Daquele processamento cerebral diferente, mas consiga se desenvolver. Porque muitas pessoas, quando a gente fala de transtorno, né, seja qual ele for, a pessoa já acha que vai bloquear o desenvolvimento daquela criança. E não significa isso. Significa que na mente aconteceu alguma coisa, ou geneticamente, ou em algum processo, né, do organismo, em que tem alguma parte ali que está funcionando de uma maneira diferente. E o que a gente precisa fazer? Arranjar meios, caminhos diferentes para desenvolver aquela criança. Não significa que acabou a sua vida que quando você soube que o seu filho recebeu o diagnóstico de autismo. Então tem muito preconceito envolvido aí. Nós precisamos quebrar isso. Para vocês terem ideia, eu sou professora, né? Então na escola nós temos crianças assim com várias dificuldades de aprendizagem. Mas quando nós chamamos a família para sinalizar essa dificuldade, a primeira coisa que a família vem é se defender, como se nós estivéssemos ali acusando. Não, nós estamos sinalizando que alguma coisa está funcionando diferente ou tem alguma deficiência no funcionamento daquela parte que a criança não está conseguindo aprender, não está conseguindo se desenvolver. E a família tem que pensar assim, que o nosso corpo ele é um todo. Então nós vamos ao pediatra para saber se está doendo o ouvido, e aí eu faço o que com a dor do ouvido? Tomo antibiótico, faço tratamento, faço isso. Se eu tenho dor de estômago, se eu tenho diabetes, colesterol. Então nós aceitamos ter vários problemas daqui para baixo. Quando acontece um transtorno, uma deficiência, uma doença mental, aí não aceitamos. Mas será que tem essa possibilidade de aceitar ou não? Porque independente de você querer aceitar o nome do conjunto de sintomas que está acontecendo, os sintomas estão ali. E o que é importante dentro disso? É ser tratado. E eu só trato se eu reconheço que eu tenho esse transtorno, que meu filho tem esse transtorno, se o aluno tem esse transtorno. Então, se eu reconheço e aí eu aceito, eu trato, eu busco o tratamento. Então, nós temos que quebrar com esse preconceito de achar, mas o pai era igual, o avô era assim, a avó é assim, a mãe é assim. Tá, eles eram assim, mas como que foi a caminhada dessa criança dentro da escola? Será que ela não sofreu? Como foi a aprendizagem dessa criança? Aconteceu de uma maneira saudável e tranquila? Como foi o processo social dessa criança? Como é hoje? Então nós temos que pensar no nosso corpo como um todo. E principalmente a mente, nós temos que ter uma preocupação grande, porque é ela que comanda todo o resto. Muitas vezes, quando parte do nosso corpo adoeceu, é porque a mente já adoeceu antes.
Então nós temos que quebrar isso mesmo. São preconceitos enraizados socialmente que nós precisamos quebrar. E como fazer isso? Através do conhecimento. Quando eu compreendo alguma coisa, eu passo a conhecer sobre aquilo, passo a ter uma visão diferente sobre isso. Então, antigamente, esses transtornos, eles recebiam um nome de vagabundo, preguiçoso, a criança não quer isso, não quer aquilo. Então, muitas vezes a criança repetia de ano até sair da escola, ou crianças que eram levadas, crianças com TEA, levadas para a clínica, recebiam um tratamento de choque, mas era o que era oferecido na época pela falta de conhecimento. E não é o nosso caso na época de hoje. Então, quando alguém sinaliza ou quando o pai percebe que tem alguma coisa que não está legal, assim como todo o resto do nosso corpo, nós temos que buscar tratamento. Então, nós não temos que até nos prender, mas ele vai receber um rótulo. Mas será que não é melhor eu saber, por exemplo, eu tenho diabetes. Se eu não sei que eu tenho diabetes, eu vou comer muito doce. Eu não vou mudar a minha rotina de vida. Então, eu vou continuar consumindo doce se eu gosto e eu vou acabando mais ainda com o pâncreas e vou acarretando outros problemas. Então, se eu sei o que eu tenho que tratar. Então, a gente tem que ter essa consciência, não só para o transtorno do espectro autista, mas para qualquer transtorno mental, psíquico, nós temos que tratar. Temos que ter uma vida saudável em todos os sentidos. Aí fala, é fácil quando você tem um diagnóstico do TEA e saber que seu filho está fora do padrão e o desenvolvimento dele vai acontecer de uma forma totalmente diferente, que ele pode ter comorbidades que atrapalham o seu desenvolvimento social, o distúrbio sensorial, o distúrbio do sono, isso tudo é confortável? Não, não é confortável. Receber essa notícia de que você tem uma criança com N características que vão ter que ser desenvolvidas de uma maneira diferente, não é legal, não é confortável. Só que está aí. E o que fazer? Nós temos que conhecer, aprender sobre isso. Então, por isso que seria muito mais tranquilo se a sociedade já abrisse a mente para várias possibilidades de transtorno e já começar aí a se adaptar. Para quê? Para deixar a vida dessa criança, desse jovem, desse adulto com TEA muito mais tranquilo. Porque se a sociedade compreender o que está acontecendo com essa criança, compreender que ela está numa condição de um processamento cerebral diferente, nós teremos uma postura diferente com relação a essa criança. Nós teremos um cuidado diferente com relação a essa criança. Então, a família precisa trabalhar muito essa questão da aceitação, porque você vai toda a sua aceitação, o trabalhar daquela criança depende da gente. Então, não é um desafio fácil? Não é. Agora, se eu tampar os olhos e fingir que não existe, vai ser pior ainda. Então, eu tenho que abrir o meu coração e olhar para essas crianças de uma maneira diferente. Olhar e aprender com elas. Porque quando você abre o seu coração para esse aprendizado, eu posso garantir para vocês que é transformador. É transformador você ter uma criança especial, porque ela faz com que você reflita a sua humanidade o tempo todo. Você vivencia o amor incondicional à flor da pele. É uma doação 100%. É uma doação que hoje a nossa sociedade está até desaprendendo a ter. Por querer cada vez mais coisas, né? Por querer comprar cada vez mais, por colocar às vezes o conforto em primeiro lugar do que
a própria convivência familiar. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E quando nós temos o privilégio de ser guardiões desses anjos, nós temos que abraçar essa causa. Nós temos que nos entregar por inteiro, deixar a vaidade de lado, deixar os egoísmos que fazem parte da nossa humanidade e se entregar para o desenvolvimento dessa criança. E eu só faço isso se eu aceito, se eu compreendo e se eu me entrego para conhecer cada vez mais, para respeitar cada vez mais e para ajudar as outras pessoas a compreenderem também o que acontece com essa criança, levar informação, mostrar para o mundo que essas crianças existem e que elas são maravilhosas. Elas têm um potencial imenso se forem bem trabalhadas, se forem bem desenvolvidas, se tiverem autoestima trabalhada desde pequenininho. Por isso, percebe quanto é importante você, pai, mãe, família, aceitar com amor essa criança e mudar o foco. Não enxergar como, nossa, meu Deus, que problema. Não. Nossa, meu Deus, que missão que o Senhor me deu. Me capacita, me fortalece e me faz caminhar. Me abre a minha mente para o conhecimento, para que eu consiga fazer a diferença na vida do meu filho, do meu sobrinho, do meu neto, do meu familiar, do meu aluno, da criança, do meu vizinho. Então, assim, essas crianças estão no mundo e precisando da nossa ajuda, precisando que a sociedade se adapte para que ela consiga viver com inclusão social de verdade, interagindo no meio social de verdade. E isso só vai acontecer quando as pessoas abrirem a sua mente para o conhecimento, para aprender e querer conhecer essa mente que funciona de uma maneira diferente, só que se bem desenvolvida, funciona de uma maneira fantástica. Então, o Dia do Orgulho Autista, ele vem para nos ajudar a ter esse discernimento, essa compreensão do que é receber uma criança especial, do que é ter a graça de ter essa criança. Então, vamos mudar o foco. Como eu já disse, é fácil? Não. Essa semana, meu filho teve muitos momentos de crise por conta da desordem sensorial. Ele é uma criança muito ativa, muito curiosa, está entrando numa fase que a criança realmente está querendo explorar e a gente não tem comunicação verbal para pôr limites para ele. E aí, aqueles limites que nós acabamos impondo faz com que ele fique irritado. E essa semana, olha como quando a gente muda o foco, né? Nós temos uma percepção diferente. Ele estava no meio de uma crise e no meio daquela crise ele olhou para mim e começou mamãe com muita dificuldade, sabe? E isso foi muito emocionante, muito emocionante. Então eu nem fiquei observando e parando que ele estava se jogando, que ele estava se debatendo. O meu foco foi no desenvolvimento que ele conseguiu, mesmo dentro daquele momento difícil para ele. Então, ele fez o que? Um pedido de socorro. Se é funcional ou não, nós vamos agora descobrir, né? Funcional significa se tem realmente função de mãe, né? Mas naquele momento de socorro, foi isso que ele pronunciou. Então, o que eu enxerguei? Deus me fortalecendo. Meu filho precisa de mim. Então, ele precisa de mim saudável também, porque os pais de criança com TEA adoecem e isso é normal. Então, nós desenvolvemos transtorno de ansiedade, depressão, uma porção de coisas por conta do nosso dia a dia exaustivo. Então, nós temos que nos cuidar para estarmos bem, cheio de amor, para cuidar dessas crianças. Então, que nós tenhamos muito orgulho dessas mentes diferentes, possamos aceitá-los e adaptar o nosso mundo a elas. E só podemos fazer isso através do conhecimento.
Um beijo muito grande para um mundo muito mais inclusivo e muito mais azul. Tchau, tchau!